Paz do Senhor, igreja, boa noite. Na pregação passada, acho que há umas 2 semanas atrás, nós falamos, né, uma palavra bem no nosso contexto, né, que nos encontramos na questão do corona, na questão do vírus, né, e essa palavra também, eu quero trazer um texto que fale com a gente na nossa atitude da igreja, nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Uma pandemia, né? Algo mundial, mas parece que o nosso país quer passar por outras crises aí, né? Questão econômica e questão de guerra política e tudo isso trazendo umas consequências horríveis, né? Para nossa nação que estava tentando encaminhar aí. E a pregação de hoje, ela vem nos questionar qual é a nossa posição como igreja, né? Quando vier a assolação, quando vier a aflição, qual é a postura que vamos tomar, como nós vamos estar, vamos entrar em desespero, né? Vamos se deixar levar, né, pelas coisas que vemos, esquecer de que nós somos a família da fé, que vivemos pela fé, nós somos justificados em Cristo, então por Deus nós somos tidos como justos, porque somos justificados em Cristo pelo sangue do Cordeiro. Mas qual é a nossa posição em relação a tudo que está acontecendo e as coisas que vão acontecer, que provavelmente, né, pelo que vimos aí, vamos passar por uma crise econômica enorme, né, para usar a nossa gíria, de proporções bíblicas. Enfim, o nosso texto está em Abacuque. Abram aí no livro do profeta Abacuque. Vamos ler o texto. Rodrigo, pode ler para mim, por favor? Pastor a oração Rodrigo? Do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, temiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o seu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o contexto aí do profeta Abacuque, o que ele está passando, é algo pouco antes do cativeiro da Babilônia, né? Durante o livro inteiro, durante esses 3 pequenos capítulos do profeta Abacuque, a gente vê o profeta num profundo relacionamento com Deus. E podemos ver também o povo completamente entregue ao juízo de Deus. O profeta, no capítulo 1, não vou ler, mas eu vou citar apenas aqui o espaço, né? Que no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, o profeta faz uma intercessão, né? Para que Deus ouça e, de uma certa forma, deixe de trazer o juízo, né, para a nação. E a resposta de Deus, que vem do 5 ao 11, era que o Judá será castigado. Deus vai trazer os caldeus, Deus vai trazer a Babilônia, que já vinha conquistando outros povos, para destruir o seu próprio povo. Ia usar a Babilônia como instrumento, né, como uma vara para castigar o seu filho, que era Judá, que entrou em idolatria, que se prostituiu com outros deuses, que deixou de adorar, que deixou de ser a nação que adorava a Deus, para ser igual aos outros povos, nações que praticavam a injustiça, nação que não tinha misericórdia, e o nome de Deus era blasfemado naquela terra por causa da situação da nação, que deixou de ser para a glória de Deus, para ser, na verdade, para a vergonha. Ainda no capítulo 1, do versículo 12 até o 17, o profeta faz uma outra intercessão. Ele intercede novamente para Deus. Você vê o profeta orando, realmente conhecendo o juízo, reconhecendo que Deus é soberano, né? Ele faz essa intercessão aí e o Deus, ele simplesmente responde, né? No capítulo 2, e alguns versículos do 2 aqui eu vou ler, dê uma olhada aí, o versículo 3 e 4, olha só. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Abacuque 2, 3. Mas apressa o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, Deus, ele cita aí, fala para o profeta um versículo, né, que ficou tão famoso, usado por Paulo e o autor de Hebreus, né, sobre a questão do justo. O justo viverá pela fé. O meu juízo virá sobre a terra. Todos, até os que adoravam, até os que estavam na casa do Senhor, todos vão ser levados cativos pela Babilônia. E não tem como. Ele acaba de falar para o profeta, tudo bem, isso vai acontecer, Abacuque. Tudo que eu falei vai acontecer e não vai tardar. Não tem saída. Mas o justo viverá pela fé. Ele vai sofrer as consequências, mas ele vai viver pela fé. E depois ele termina esse capítulo 2 falando 5 ais, né? Vamos ver cada versículo aí, são 5 ais para os próprios babilônios. Eles serão usados como instrumento de juízo para o povo de Deus, serão usados como instrumento de Deus mostrar a sua soberania, né? Que ele castiga toda a nação que se prostitui com outros deuses, que caem na idolatria, e Deus, esses
final do capítulo 2 é o chamado de 5 ais, né? Sobre os babilônios. Ou seja, eles serão usados, porém, eles também pagarão o preço por serem uma nação injusta. E o capítulo 3, né, que o Rodrigo lê, vocês podem ver aí, o primeiro versículo, ele começa assim, ó. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E o final lá, a parte final do versículo 19, ainda fala lá no finalzinho, ó, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Ou seja, esse aí é, né, para quem não conhecia, eu apresento o Salmo de Abacuque, né? Ele está escrito de outra forma, de uma outra poesia, porque o profeta ele parou de interceder. Ele simplesmente parou de interceder. Ele estava até intercedeu 2 vezes para o povo, mas Deus disse que não. As 2 vezes Deus falou que não, e o povo vai passar pelo juízo. Não tem saída, vai passar pelo juízo. E nesse capítulo 3, depois que o profeta entendeu isso, então ele propõe essa canção, né? Não vamos pegar versículo por versículo, mas vamos dar uma olhada aí no versículo 2. Olha só. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha só. O profeta, um homem que andava com Deus, que conhecia o tratar de Deus, ele diz, Senhor, aviva a tua obra. O profeta sabia que Deus estava num plano redentor, que Deus tinha um plano para que Israel fosse a nação de adoração, onde o mundo conhecesse a Deus, o verdadeiro Deus, onde o mundo saísse da idolatria, onde o mundo conhecesse a verdadeira adoração, onde o mundo fosse novamente restabelecido com o Criador, onde o mundo aprenderia como que é a questão do pecado. O cordeiro tinha que morrer, né? E esse cordeiro era a sombra daquele que tinha que vir, que era Cristo. O mundo ia para Israel, ia para adorar. Na nossa época, hoje, a gente aprende com o pastor, né? E a questão do id, né? Ide pregar o evangelho, a igreja sai para pregar. Mas naquela época, vocês podem ver o Antigo Testamento inteiro vinde para Jerusalém adorar, porque ali, esse vinde, né, onde estava a comunhão dos santos, daqueles que estavam sendo redimidos pelo sangue do Cordeiro, que era derramado ali no sacrifício, né, no tabernáculo, as pessoas conheciam a verdadeira adoração, era o vinde. Porém, a nação santa se corrompeu. A nação santa passou a adorar outros deuses. Muitos esqueceram, né, da questão da adoração. Mas o profeta não. Abacuque, ele dá um exemplo de como que é ser adorador. E uma das características de um adorador não é só a sua vida com Deus, não é só a adoração em si, mas ela se dá no fato de que o adorador sabe que Deus está agindo na história, que Deus está salvando o seu povo, mesmo com toda essa calamidade. O verdadeiro adorador sabe que tudo isso faz parte do plano soberano de Deus. Nós, como igreja, hoje, no nosso Brasil, no nosso país, questão de corrupção, a questão que estamos vendo aí, que é temperada pelo vírus, né, que para deixar a situação mais feia ainda, nós, como igreja, temos que ter a noção de que sabemos que Deus está agindo, sabemos que Deus está trabalhando e que a igreja faz parte desse plano, que a igreja vai passar por isso. E o que a igreja tem que falar é a mesma coisa que o profeta disse: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, que nesse momento nós, como igreja, possamos entender que nós temos que viver pela fé. Nós temos que nos apegar mais a Deus nessa situação que nós estamos. Nós temos
que entender que tudo isso não vai apagar, não vai diminuir, não vai influenciar de forma alguma na salvação de Deus em nossas vidas, no plano que Deus tem para redimir. Então, neste momento, a igreja tem que brilhar como um luzeiro. Neste momento, não podemos ser aquela candeia que fica embaixo da cama. Temos que ser colocado num lugar alto para iluminar. É nesse momento que a luz do mundo vai brilhar na igreja. É nesse momento que seremos o sal da terra, para dar um gosto para essa situação. A igreja tem a resposta. E a resposta não é que as coisas vão passar, a resposta não é que as coisas vão melhorar, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, foi Jesus Cristo na cruz. O melhor de Deus já veio quando o Senhor ressuscitou e nos deu a salvação. Então, a igreja entende hoje que a obra de Deus tem que ser avivada. A igreja entende que somos a luz do mundo. Vamos realmente fazer essa diferença nesse momento, nos apegando mais a Deus, independente da calamidade que formos passar, né? E o final desse versículo 2, ele fala: na tua ira, ou seja, nesse momento ruim, Senhor, nessa ira que nós estamos passando, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Né? A intercessão do profeta nos ensina muito. A intercessão do profeta nos mostra que o pai está repreendendo o filho que ama. O pai está mostrando, né? Tem um autor que eu gosto muito de citar com o pastor Rodrigo, que é o C.S. Lewis, né? E esse autor, ele fala que a dor, né? Esses momentos de crise é o megafone de Deus. É Deus chamando o seu filho de volta. Está usando um megafone para chamar, a partir da dor, usando a dor, né? Enfim, na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. A parte final, né, desse versículo, versículo 17, já virou até canção, né? Já virou até musiquinha. Tem gente que tem isso no pano de prato, né? As mulheres aí, tá na geladeira, né? Virou tudo, uma coisa bem famosinha, né? Que a gente pode se dizer, né? Tá na moda, né? São esses versículos finais aí, vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha só a posição do profeta. Ele estava numa posição até um pouco diferente que a nossa, porque ele estava vendo a calamidade. Deus estava avisando antes tudo o que ele ia fazer. O profeta tentou interceder, não deu certo. Tentou interceder novamente, não deu certo. Então ele propôs essa canção aí, que é o capítulo 3. Né? Ele está cantando, isso aí era para ser cantado no templo, na hora da adoração. E o profeta, ele propõe essa canção entendendo que vamos passar pela calamidade. Não vamos ter o fruto da oliveira vai mentir, não vai florescer a figueira, né? As ovelhas serão arrebatadas do aprisco, não vamos ter o rebanho, não vamos ter tudo isso aí. Toda a nossa cidade, tudo que eles tinham plantado, toda a questão econômica deles será destruída, porém, eles tinham que entender que o que fazia sentido para a vida deles era o Senhor. O Senhor que era a fortaleza. É o Senhor que faz, não era o alimento, não era a economia que fazia eles serem fortes, mas era o Senhor que fazia os pés deles andar como a corça, que fazia eles andar nos lugares altos, saber andar de uma forma correta. Era o Senhor, não era a situação econômica. E o profeta realmente ele transcende, né? Ele vai olhar, ele vai simplesmente falar. Primeiro ele intercede. Primeiro lá no começo ele fala: Senhor, aviva a tua obra. Eu sei, vamos passar por isso. Mas Senhor, que a sua obra seja avivada.
que o seu povo passe por isso, que o seu povo passe pela aflição, mas que ele se arrependa, mas que ele entenda que tudo isso é uma lição, para que ele se apegue mais a Deus. E aí ele termina: o Senhor Deus é minha fortaleza e faz do meu pé como a corça e me faz andar altaneiramente. Olha só, já concluindo, podemos ver no livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 16 e o 17, olha só o que o apóstolo Paulo diz, né? Diante daquela situação de Roma, que nem acreditava no evangelho, todo mundo era inteligente, todo mundo era filósofo, tinha todo tipo de injustiça na cidade, de prostituição, né? E Paulo chega diante de toda aquela sabedoria, de toda aquela situação, de toda aquela crise, de tudo que eles estavam vivendo, e ele chega, e sabendo que ia morrer, né, pela perseguição da igreja, e Paulo fala no capítulo 1, versículo 16 e 17, olha só, Romanos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como é viver pela fé? É o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo. O evangelho é o Cristo ressurreto. O evangelho é a vitória que Deus nos deu lá na cruz. Nós, como igreja, temos que entender isso, né? Neste momento, qual é a resposta que temos para a situação do nosso país? A resposta é: o justo viverá pela fé. E o justo, ele sabe que é Deus, e o justo está clamando para que Deus avive sua obra. Aviva sua obra. O justo está clamando e com a consciência de que é Deus agindo no decorrer do tempo. Não importa o que vamos passar, não importa o que está acontecendo, a obra de Deus será avivada. O justo viverá pela fé. E tudo isso é Deus passando a sua igreja pelo fogo, né? É Deus apurando o ouro, deixando o ouro mais puro, deixando para que ele possa, né, ter ali um metal realmente precioso, para que a igreja se encontre realmente como aquela noiva preciosa, né, como um vaso moldado novamente, como algo precioso nas mãos de Deus. A igreja realmente ela tem que entender que nesse momento, diante do contexto que nós vivemos, temos que lembrar que, graças a Deus, em Cristo Jesus, nós somos chamados de justo. Graças a Deus, em Cristo Jesus, podemos viver pela fé. Eu quero fazer uma conclusão lendo um texto que fala muito comigo, né? Concluindo já. O texto está em Romanos 8. Abram aí, Romanos 8. Vamos ler a partir do versículo 31. Olha só, Romanos 8, a nossa conclusão. Eu vou lendo. Romanos 8, 31. Olha só, eu vou até conseguir ler aqui, hein? Paulo, depois que ele ensina que os cristãos a igreja deve viver pela fé, né? Que deve alimentar o espírito e não viver na carne, fazer a diferença naquele mundo, né? Depois que ele ensina tudo isso, desde o capítulo 1, ele chega aí no clímax, né? Do capítulo 8, e ele fala aqui, vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia.
fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Igreja, nada vai nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que nós tenhamos a consciência que o profeta teve, para que possamos voltar naquele texto e realmente cantar do jeito que ele deve. Não só a parte da figueira, mas toda a obra que Deus está fazendo. Saber que nós, como igreja, fazemos parte da história de salvação. Saber que o justo viverá pela fé. Todo mundo, o mundo está aí em crise, mas eles têm que olhar a igreja adorando. Eles têm que olhar a igreja sabendo falar a razão da fé que ela tem. Uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que está apegada ao Senhor, uma igreja que não tem nenhum tipo de idolatria. Que possamos passar por essa crise com essa consciência, porque vamos passar, como o profeta disse, a minha alegria está no Senhor. Não está na condição econômica do país, não está no que vai vir no futuro. A minha alegria está no Senhor. Que nós entendamos, então, que nada vai nos separar desse amor. E graças a Cristo somos considerados justos e podemos viver pela fé, graças ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, te louvamos, ó Pai. Senhor, te exaltamos. Seja seu nome glorificado, seja seu nome exaltado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que hoje possamos, que a nossa fé possa ser reavivada. Que nós possamos, ó Pai, viver um avivamento da tua obra, da tua história redentora. Que nós possamos, ó Pai, estar mais cheios do teu Espírito Santo, mais cheios da tua palavra, para que possamos, Senhor, fazer a diferença neste momento que estamos passando. Que a sua igreja possa brilhar, ó Senhor. Que toda essa luz aponte para Cristo, que somente Cristo seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, seja seu nome exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, dê sabedoria à tua igreja, cuida da tua igreja, Pai. Que nós possamos crescer, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória, Pai, do seu nome. Amém.